População ficou no meio do tiroteio na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, entre policiais e criminosos do Complexo de Israel, que terminou com mortos e feridos. Presidente e 4 desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul foram afastados sob suspeita de venda de sentenças. Ventos de mais de 100 km por hora atingem os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No encerramento da reunião do BRICS, ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira critica Israel e diz que não haverá paz sem um Estado palestino independente. Estados Unidos e Catar anunciam a retomada de negociações indiretas para um cessar-fogo entre o Hamas e Israel na faixa de Gaza. Presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, faz convocação para a eleição do próximo domingo, lembrando que o voto é uma bênção da democracia. Polícia da Espanha prendeu mais 4 líderes racistas pela campanha de ódio contra o jogador brasileiro Vini Júnior. E Maguila, um dos maiores boxeadores de todos os tempos no Brasil, morreu hoje em São Paulo. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Policiais e criminosos do Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, trocaram tiros hoje na Avenida Brasil, no Rio. A manhã foi de pânico. Entre os mortos, um homem que estava dentro de um ônibus foi atingido na cabeça. Mesmo socorrido, ele não resistiu. 3 mortos e 3 feridos na manhã desta quinta-feira, em razão de um confronto intenso entre policiais e bandidos na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Aí. Muito tiro. Tá deitado aqui, cara. A via foi interditada em ambos os sentidos por cerca de 2 horas, na altura da Cidade Alta, na Zona Norte, por conta do tiroteio que começou por volta das 7 horas da manhã. O confronto se deu devido a uma operação que a Polícia Militar realizava no momento no Complexo de Israel, que inclui 5 comunidades sob o domínio de traficantes. Ao perceberem a chegada da PM, criminosos atearam fogo em vários carros e em barricadas para impedir o avanço dos agentes, o que acabou estendendo o confronto para a Avenida Brasil. Segundo a polícia, a ação tinha como objetivo prender criminosos que atuam no roubo de carros e cargas. Com medo dos tiros, muitos motoristas e passageiros buscaram proteção nos próprios carros e até mesmo nas muretas da via. Uma das vítimas foi um homem que chegou a ser atingido na cabeça por uma bala perdida enquanto estava dentro de um ônibus que passava pelo local. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Federal de Bom Sucesso, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Além dele, outras 2 pessoas faleceram e mais 3 ficaram feridas. E 22 torcedores do Peñarol do Uruguai continuam presos no Rio. Eles viajaram para acompanhar o time durante a partida contra o Botafogo pela Libertadores da América, mas promoveram um grande conflito nas ruas junto com mais de 200 compatriotas. Cerca de 20 ônibus com torcedores do Peñarol envolvidos na confusão generalizada no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, deixaram o estado na madrugada desta quinta-feira. Os envolvidos que permanecerem presos vão ficar no Brasil para responder pelos crimes. Podem ser deportados para cumprirem pena no Uruguai. Mais de 200 pessoas foram escoltadas até a divisa com São Paulo para retornarem ao país. A medida ocorreu após determinação do governador Cláudio Castro. A verdade é que eles vieram para fazer baderna mesmo, entendeu? Vieram para fazer baderna, porque quando o cara é um esporte, né, que é um futebol, que é um hobby, que é uma coisa para deixar a gente feliz, acontecer isso aí é um absurdo, é uma coisa muito triste. De acordo com a Polícia Militar, tudo começou por volta do meio-dia, depois de um furto de um celular em uma padaria. A confusão ganhou força com a prisão em flagrante do uruguaio suspeito. O grupo não gostou
e passou a depredar tudo. Usaram paus, pedras para atacar os policiais que estavam no local e até os banhistas foram agredidos. Na areia, um carrinho usado para guardar barracas e cadeiras de praia foi saqueado. Objetos também foram arremessados. Uma moto e um ônibus foram incendiados. Depois de quase 1h30 de selvageria e vandalismo, reforços da própria PM, Corpo de Bombeiros e o Batalhão de Choque conseguiram conter a confusão. Estes torcedores nem viram o jogo, que foi vencido pelo Botafogo por 5-0. Na próxima quinta-feira, os uruguaios também terão que ganhar com 5 gols de diferença. Caso contrário, o chamado Glorioso fará a final do torneio. E 5 pessoas morreram hoje na queda de um avião de pequeno porte no interior de São Paulo. A empresa de táxi aéreo responsável pelo avião, a Baeté Aviação, informou que a aeronave que caiu na noite desta quarta-feira era ocupada por 5 pessoas, um piloto, um copiloto e 3 passageiros, sendo uma médica, um enfermeiro e um mecânico. O avião, um Embraer 121, Xingu, caiu no município de Santa Branca, no Vale do Paraíba, interior paulista. As pessoas que estavam na aeronave retornavam de Florianópolis, Santa Catarina, em direção a Belo Horizonte, Minas Gerais, onde abasteceria. O destino final era Salvador, na Bahia. O voo decolou no fim da tarde desta quarta. O avião teria batido em um morro durante a tempestade. De acordo com a Força Aérea Brasileira, o avião sumiu dos radares de monitoramento às 6:20 da noite. O Corpo de Bombeiros informou que o local está isolado para a identificação dos corpos, que estão em meio aos destroços do avião, por agentes da Polícia Técnica Científica e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram atingidos hoje por ventos de mais de 100 km por hora. O sul e o sudeste do país estão em alerta para a passagem de um ciclone extratropical neste fim de semana. Os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina já foram atingidos por ventos fortes e chuva nesta terça-feira. Os temporais que atingiram os 2 estados já causaram estragos em algumas cidades. Em meio ao cenário, a Defesa Civil emitiu um alerta para quase todo o estado gaúcho, destacando a possibilidade de alagamentos pontuais e danos em diversas áreas por conta dos ventos fortes. O órgão avisa que é alto o risco de queda de árvores, postes e colapso de estruturas. O sistema de energia elétrica é outro que deve ser afetado. Além do sul, o ciclone extratropical será sentido por alguns estados do sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que terão chuva e fortes ventos associadas ao deslocamento do fenômeno na sexta-feira. Os ventos também deixarão o mar agitado, o que pode resultar na elevação das ondas na costa da região no fim de semana. Com a passagem do ciclone extratropical, outubro terminará com temporais generalizados em boa parte do Brasil. Segundo a Climatempo, o clima úmido deve continuar em novembro. São previstas chuvas acima da média nas regiões sudeste e sul, já no centro-oeste, norte e nordeste. A tendência é de chuva abaixo da média, com um déficit que pode variar entre 10 e 30 mililitros ao longo do mês. Mesmo assim, algumas áreas ainda receberão chuvas pontuais e intensas, especialmente na faixa norte do Brasil. Mais de 50 mil residências continuam sem luz na Grande São Paulo em consequência do temporal que caiu ontem à noite. O que mais prejudicou a situação foi a queda de árvores. Segundo o levantamento realizado pela concessionária Enel, a cidade mais atingida foi a capital paulista, com 26.418 endereços sem energia, seguida por Itapevi, com outros 3.000 imóveis sem luz. De acordo com a empresa, apenas 0,44% do total de 8.200.000 clientes que a empresa tem sofria com o desabastecimento. Devido ao
temporal, a região chegou a ter mais de 74 mil sem luz às 8 horas da noite de ontem. Apesar da curta duração, o temporal derrubou árvores, causou alagamentos e deixou imóveis sem energia. Às 9 horas da noite, o Corpo de Bombeiros já tinha registrado 51 ocorrências por queda de árvores e 13 por alagamentos. Segundo a CET, até às 7 da noite, 23 semáforos estavam apagados na capital. O trânsito na cidade registrou 1.023 quilômetros de lentidão. A Defesa Civil Estadual anunciou um reforço nas ações de prevenção e monitoramento em resposta à previsão de chuvas e ventos que podem ultrapassar os 70 quilômetros por hora a partir desta quinta-feira. Um gabinete de crise foi montado para operar entre hoje e sexta-feira com representantes das forças de segurança e das concessionárias de serviços públicos, visando proteger áreas vulneráveis a desabamentos e alagamentos. E hoje foi divulgado no Diário Oficial uma medida provisória liberando empréstimos de até R$150 mil para os micro e pequenos empresários que foram afetados pelo apagão do dia 11 deste mês. Também será permitida a prorrogação e a suspensão do pagamento de parcelas do Pronamp durante 2 meses. E veja a seguir, presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, faz convocação para a eleição do próximo domingo, lembrando que o voto é uma bênção da democracia. E o STJ afastou o presidente e 4 desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul sob suspeita de venda de sentenças. Há poucos dias das eleições municipais, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, lembrou hoje a importância do voto, classificado por ela como uma bênção da democracia. No próximo domingo, os eleitores de 51 cidades, sendo 15 capitais, voltarão às urnas para a escolha dos prefeitos. O TSE realizou nesta quinta-feira a última sessão antes da segunda etapa do pleito municipal. A presidente da Corte Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, afirmou que o voto é uma bênção da democracia e pediu aos eleitores de cidades em que haverá segundo turno que compareçam às urnas no próximo domingo. No discurso, a ministra ressaltou que quem não pôde votar no primeiro turno não está impedido de votar no segundo turno. Ou seja, quem tem título registrado nas cidades com nova votação pode ir às urnas para escolher os novos prefeitos, mesmo que tenha faltado ao primeiro turno. Isso porque a Justiça Eleitoral entende que cada turno de votação é uma eleição independente, quando se trata do comparecimento às urnas. Os 2 turnos também são entendidos ali como etapas autônomas para efeitos de justificativa. Isso significa que para cada uma das votações será preciso informar os motivos da ausência para a Justiça Eleitoral. Assim, então, se o candidato falta às 2 votações, vai precisar fazer a justificativa 2 vezes. Segundo o TSE, mais de 33,9 milhões de eleitores estão aptos a retornar às urnas para escolher os novos prefeitos e também vice-prefeitos. Nesta nova votação, os eleitores vão decidir entre os candidatos mais votados na primeira rodada. Ao todo, 51 cidades terão novo pleito. São capitais e outros municípios. São Paulo concentra ali a maior parte dos cidadãos que podem ir às urnas, né? São mais de 9,3 milhões de pessoas. Em discurso também, nesta quinta-feira, Carmen Lúcia também agradeceu aos cidadãos que votaram no primeiro turno de maneira ordeira, sossegada e tranquila e lembrou que a eleição já está decidida em 5.518 municípios do país. O Superior Tribunal de Justiça afastou hoje o presidente e mais 4 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Eles são acusados de envolvimento em casos de corrupção e venda de sentenças. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foram afastados de suas funções públicas por determinação do Superior Tribunal de Justiça. A medida faz parte de uma investigação que apura casos de corrupção e vendas de sentenças. Entre os alvos estão Marcos Brito, Vladimir Abreu, Sérgio Martins,
Sidney Sonsini Pimentel e Alexandre Aguiar Bastos. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal saiu às ruas na Operação Última Rácio, cumprindo 44 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Brasília, São Paulo e Cuiabá. Além do afastamento, o STJ determinou que os desembargadores estão proibidos de acessar dependências públicas, não podem se comunicar com outros investigados e terão que usar tornozeleira eletrônica. A Operação Última Rácio investiga possíveis crimes de corrupção e vendas de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Judiciário de Mato Grosso do Sul. Esse esquema envolveria altas autoridades do Poder Judiciário, advogados, alguns deles filhos de autoridades do próprio Tribunal de Justiça, servidores, lobistas, e pessoas aí que articulariam com essas altas autoridades a venda de sentença para beneficiar determinadas pessoas. O que a Receita Federal busca é identificar o possível ganho ilícito com essas operações, identificar o rastro desse dinheiro, qual caminho percorreu esse dinheiro, se houve evasão de divisas, se houve sonegação fiscal, se há ocultação de patrimônio. Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado informa ciência sobre a operação deflagrada na manhã de hoje. Disse que até o presente momento não teve acesso aos autos, por isso não irá emitir qualquer declaração ou posicionamento sobre os fatos. A prévia da inflação de outubro acelerou e ficou em 0,54%, o triplo registrado em setembro. Dos 9 itens pesquisados, 8 subiram, com destaque para a conta de luz e o preço dos alimentos. Com isso, segundo o IBGE, o acumulado nos últimos 12 meses chegou a 4,47%, o que significa quase o teto da meta perseguida pelo Banco Central este ano, que é de 4,5%. Em reunião ministerial da presidência do Brasil no G20 nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender a taxação de impostos dos super ricos. O ministro também defendeu que o G20 continue a promover políticas capazes de apoiar um crescimento forte, sustentável em todo o mundo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou da última reunião ministerial da trilha financeira do G20, que é presidida pelo Brasil neste ano. A reunião ministerial do G20 aconteceu em Washington, nos Estados Unidos. O ministro falou que a economia global passou por mudanças nos últimos anos e que propiciaram um grande aumento na produtividade de empresas, enquanto taxas de investimento e o crescimento em países diminuíram. Em seu discurso, o ministro voltou a defender a captação de recursos internacionais para projetos ambientais e sustentáveis. Em julho deste ano, na reunião do G20, o ministro já havia abordado que os países tinham que resolver a crise climática nacional e a crise climática mundial com mais investimentos e tributação. Nessa mesma época, ele já havia anunciado a taxação dos super ricos. Começar a pensar a tributação internacional não apenas do ponto de vista das empresas, mas também do ponto de vista dos indivíduos chamados super ricos. Então isso foi contemplado na declaração. Obviamente que é preciso enfatizar que esses processos têm um curso relativamente lento na agenda internacional. O Pilar 1, que está quase concluído, foi quase uma década de negociação e ainda faltam alguns detalhes para fechar, mas nós entendemos que os desafios que estão colocados para o mundo no futuro próximo, dentre eles a questão da desigualdade e da fome, que ensejou a Aliança Global, com a participação do presidente Lula, e as questões climáticas, que podem afetar regiões inteiras do planeta, vão exigir soluções inovadoras. Nós estamos procurando nos antecipar, já começando a elaborar instrumentos de financiamento que possam servir no momento em que a necessidade se fizer notar. Hoje, o ministro da Fazenda voltou a falar sobre a desigualdade que vem aumentando dramaticamente em vários países e pediu apoio ao G20 que assuma uma nova e ambiciosa agenda de tributação, para agir juntos e garantir que os super ricos paguem sua cota justa em impostos de modo a combater a desigualdade.
No final do seu discurso, o ministro defendeu também o avanço em reformas de governança econômica global, modernizando as instituições existentes para lidar com os desafios listados em seu discurso. O ministro Fernando Haddad disse ainda que é preciso fortalecer as medidas para ajustar as contas públicas. Esta declaração, além do diagnóstico do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que os preços estão um pouco exagerados, derrubaram a cotação do dólar. A baixa passou de 0,5%, o que levou a cotação da moeda americana a R$ 5,66 para a venda. E a Bolsa de Valores subiu 0,65% aos 130.067 pontos. Faltando um mês para Black Friday, que marca o início das compras de Natal, as pesquisas apontam que o brasileiro deverá ir às compras, mas tanto eles como os vendedores devem ficar atentos. Os negócios feitos via online costumam causar um prejuízo de até R$ 5 milhões por ano. 29 de novembro. Essa é a data da Black Friday no Brasil. Há um mês da temporada de promoções, grande parte dos consumidores ainda não decidiu se fará compras durante o período. Claro, a proximidade da data gera expectativa entre varejistas online pelo aumento do volume de clientes. Ao mesmo tempo, aumenta a cautela frente à oportunidade para ações criminosas. Um levantamento da Adyen, plataforma de tecnologia de pagamento, concluiu que 48% das empresas digitais no país enfrentam perdas anuais entre R$ 3 milhões e R$ 5 milhões devido a fraudes. Entre as 400 empresas consultadas, 18% relataram perdas inferiores a 3 milhões. Mas 34% tiveram prejuízos acima dos 5 milhões de reais. De acordo com a plataforma, os golpistas utilizam instrumentos de pagamento corrompidos e se aproveitam de sistemas desatualizados dos varejistas para cometerem os crimes. Para evitar prejuízo, as empresas precisam adotar ferramentas de gestão de risco robustas, que empreguem dados transacionais em tempo real e que gerem insights sobre comportamento de risco. E não são somente as empresas que saem no prejuízo. De acordo com o levantamento, 63% dos 2.000 consumidores consultados gostariam de ter mais segurança ao realizar um pagamento. Na maior parte das vezes, feito através de cartão de crédito, seguido pelo cartão de débito e Pix. O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou a meta de atrair, a partir de 2027, 10 milhões de turistas estrangeiros por ano. Para alcançar esse objetivo, o governo pretende ampliar as possibilidades de voos e melhorar a infraestrutura turística do Brasil. O turismo representa 8% do produto interno bruto do Brasil e, segundo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a expectativa é bater o recorde de receita em número de turistas em 2024. Até setembro deste ano, houve entrada de quase 5 milhões de turistas estrangeiros, um aumento de 18% comparado com 2023, de acordo com o ministro do Turismo, Celso Sabino. Segundo dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, entre janeiro e setembro deste ano, os destinos brasileiros receberam quase 5 milhões de turistas internacionais. E no final do mês passado aconteceu a Feira Internacional de Turismo em Buenos Aires, Argentina. E nesse evento, as localidades brasileiras foram homenageadas. E a Argentina é considerada o maior emissor de turistas ao Brasil. Em média, o turista viaja no raio de 500 quilômetros de onde reside, de acordo com a Organização Mundial de Turismo. E o Brasil é o vizinho de países de baixa população e grau de desenvolvimento não tão
tão elevado. E os países da Europa, por exemplo, compartilham fronteiras com população e potencial econômico elevado. Segundo o Celso Sabino, o principal cliente do turismo no Brasil ainda é o povo brasileiro, com 200 milhões de pessoas que são cada vez mais sendo estimuladas a viajar ao longo do país. E na última segunda-feira, o presidente da Embratur destacou durante uma live que o turismo é uma indústria com alto potencial de geração de emprego e renda, trazendo resultados com agilidade às comunidades e ao Brasil. E veja a seguir, Estados Unidos e Catar anunciam retomada de negociações para um cessar-fogo no Oriente Médio. E no encerramento da reunião do BRICS, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, critica Israel e diz que não haverá paz sem um Estado palestino independente. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, criticou hoje Israel e disse que não haverá paz sem um Estado palestino independente. No último dia da reunião do BRICS em Kazan, na Rússia, o chanceler brasileiro alertou ainda para um perigo de um conflito passar a ser uma guerra total. Mauro Vieira foi escalado pelo governo brasileiro para representar o Brasil na sessão plenária da 16ª cúpula do BRICS em Kazan, na Rússia, nesta quinta-feira. A escolha se deu após o acidente doméstico sofrido pelo presidente Lula no último domingo. Diante dos membros do bloco, o chanceler brasileiro adotou uma postura dura contra a operação militar israelense na faixa de Gaza, mas modulou o tom ao abordar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Se a situação da Ucrânia, cuja guerra contra a Rússia já dura mais de 2 anos, para Vieira, é preciso evitar o acirramento do conflito entre os dois países em relação ao que acontece entre Israel e o Hamas, segundo o chanceler brasileiro, é uma reação desproporcional de Israel que tornou-se punição coletiva ao povo palestino. Não há justificativa para atos terroristas como os praticados pelo Hamas, mas a reação desproporcional de Israel tornou-se punição coletiva ao povo palestino. Já foram lançados sobre Gaza mais explosivos do que os que atingiram Dresden, Hamburgo e Londres na Segunda Guerra Mundial. Formamos um clube da paz para fomentar o diálogo e buscar uma solução duradoura. Essa solução duradoura só virá com o respeito ao direito internacional, incluindo os propósitos e princípios consagrados na Carta da ONU e o papel central das Nações Unidas no sistema internacional. Durante a cúpula do BRICS, os integrantes do bloco discutiram a expansão do grupo e convite para nações como países parceiros. De uma lista com 13 países que ainda devem ser consultados e efetivamente convidados, a Venezuela e a Nicarágua ficaram de fora. O governo do presidente Lula não apoiava o ingresso de nenhum dos países e fez pressão para que ambos ficassem de fora da lista final. Em conversa com jornalistas nesta quarta-feira, Mauro Vieira já havia dito que não descarta que a Venezuela possa ser convidada para o BRICS. A fala se deu após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ter se reunido com Nicolás Maduro e afirmar que apoia os esforços do país sul-americano para integrar o bloco. Tem que haver uma consulta entre todos os países, havendo uma posição que leve a um consenso, são 10 ou 12 países. O Brasil é favorável que haja um número de 10, já que são 10 atualmente os membros, que os parceiros sejam também 10 nesse primeiro passo. Então, tudo será feito em consenso e em consulta. A oposição venezuelana e a maioria da comunidade internacional não reconhecem os resultados oficiais das eleições presidenciais de 28 de julho, anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que dão vitória a Nicolás Maduro com mais de 50% dos votos. Os resultados do CNE nunca foram corroborados com a divulgação das atas eleitorais que detalham a quantidade de votos por mesa de votação. A oposição, por sua vez, publicou as atas que diz ter recebido dos seus fiscais partidários e que dariam a vitória por quase 70% dos votos para o ex-diplomata Edmundo Gonzalez, aliado de Maria Corina Machado, líder opositora que foi impedida de se candidatar. O chavismo afirma que 80% dos documentos divulgados pela oposição são falsificados. Os aliados de Maduro, no entanto, não mostram nenhuma ata eleitoral. As tropas de Israel atacaram hoje uma escola na região central de Gaza. 17 pessoas morreram e 52 ficaram feridas. Enquanto isso, os Estados Unidos e o Catar anunciaram que serão retomadas em Doha
as negociações indiretas para um cessar-fogo entre o Hamas e Israel. No norte do enclave palestino, o número total de mortos da ofensiva renovada de Israel, que começou há cerca de 2 semanas e meia, chegou a 770, podendo ser ainda maior, já que há um número indeterminado de pessoas sob os escombros de edifícios destruídos. Em Nuseirat, Israel disse ter atingido um centro de comando do Hamas, enquanto o gabinete de media do grupo disse que na escola estavam sobretudo mulheres e crianças, e que elas eram uma grande parte das vítimas. O território continua a ter falta generalizada de alimentos e a viver uma situação especialmente difícil no norte, com muitas dificuldades de circulação para equipas de socorro, o que significa corpos sob escombros ou nas ruas. Há também a desconfiança de que Israel poderia estar a aplicar um plano conhecido como o Plano dos Generais, por ter sido proposto por um grupo de generais e publicamente defendido por um deles, ou apenas rendam-se ou morram, que resume a ideia do plano e implica um cerco e o tratamento subsequente de todas as pessoas que decidirem não sair do local como combatentes, e então teriam de decidir se rendiam ou morreriam de fome. Muitos habitantes têm saído do norte em colunas de pessoas, com alguns pertences em sacos, de cadeiras de rodas, ou a ser levadas em carroças. Estima-se que depois do início da operação terrestre israelense, pós-7 de outubro, que sufocou inicialmente no norte, tenham ficado nessa parte do território que inclui a cidade de Gaza, cerca de 400.000 pessoas. Algumas ficaram não só por temer não ter condições no sul, e pensaram que não era necessariamente mais seguro, já que no sul também havia ataques, mas também por terem familiares com mobilidade reduzida. Outras não queriam sair por temerem não poder voltar. Afinal, muitos dos habitantes da faixa de Gaza são refugiados ou familiares de refugiados que saíram das suas casas na altura da criação do Estado de Israel. Quem saiu do norte nessa altura não foi autorizado a voltar. Enquanto isso, o secretário-geral do Conselho Norueguês para os Refugiados, Jan Egeland, disse que a ajuda a entrar no território desde o pós-7 de outubro não é suficiente para garantir uma alimentação adequada para a população do enclave. Ao lado do primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, Antony Blinken, afirmou que ambos os lados procuram um plano para que Israel possa se retirar de Gaza, para que o Hamas não possa se reconstituir e para que o povo palestino possa reconstruir as suas vidas e reconstruir o seu futuro. Al Thani disse, por sua vez, que uma equipe de negociadores americanos viajará para Doha, junto com uma equipe de negociadores israelenses, e discutirá como conseguir um avanço nessas negociações. A espirulina está ganhando cada vez mais destaque, uma vez que pesquisas científicas mostraram que a microalga tem mais proteína do que a carne, uma boa alternativa de alimentação. Pode parecer estranha à primeira vista, embora ela fique em tom verde, azul ou verde azulada. Quando vista no microscópio, parece um monte de filamentos finos. Esta é a espirulina, uma microágua usada como suplemento alimentar. Ela é uma excelente fonte de proteínas, minerais, vitaminas B, ferro e antioxidantes. Um alimento com valor proteico alto semelhante à carne. O processo de produção envolve várias etapas. Ela é extraída dos tanques por meio da tubagem e vai até as mesas de filtragem dos laboratórios. A biomassa concentrada como resultado final seca em forma de pó. Segundo especialistas, a microágua ajuda nas deficiências nutricionais de crianças, adultos, mulheres grávidas e idosos, além de prevenir contra doenças do coração, como infarto, aterosclerose e derrame. A espirulina auxilia no tratamento de diabetes, da rinite alérgica e no ganho de massa muscular. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou que a microágua possui 57 gramas de proteína, o número mais elevado que os animais, que tem 26 por cada 100 gramas. Apesar dos vários benefícios, existem algumas contraindicações. O alimento não substitui completamente a carne. Então, é importante consultar o médico antes de adicionar a alimentação. O uso em excesso pode resultar em problemas na tireoide, além de efeitos colaterais como dor de cabeça, diarreia e reações alérgicas. Não é recomendado para pessoas com doenças autoimunes ou com alergias a outras algas.
A medida provisória que isenta medicamentos importados de pagar impostos perde a validade nesta sexta-feira. O texto precisava passar por análise em uma comissão mista antes da votação nos plenários da Câmara e do Senado. A medida afetava medicamentos que não são produzidos no Brasil e eram importados por pessoas físicas para uso próprio ou individual. A MP foi publicada pelo governo em junho, depois do programa Mobilidade Verde e Inovação, Mover ter sido sancionado pelo presidente Lula. Publicada em 28 de junho, a medida teria validade de 60 dias, sendo prorrogada por mais 60 dias. A norma foi enviada pelo governo ao Congresso após apelos de diversas associações de pacientes e profissionais da saúde. O texto precisava passar por análise em uma comissão mista antes da votação nos plenários da Câmara e do Senado. A comissão não chegou a ser instalada. Com o fim do prazo, se perde os efeitos automaticamente. Isso significa que fármacos incluídos, o tratamento de doenças raras, passarão a ser taxados com uma alíquota de 60% sobre o imposto de importação. No Dia Mundial de Combate à Poliomielite, o Ministério da Saúde alerta para a importância das campanhas de vacinação em crianças como forma de erradicar a doença no Brasil. A vacinação é a única forma de prevenção contra a também chamada paralisia infantil. A data também marca os 35 anos de registro do último caso de pólio no Brasil. A estratégia adotada para eliminar o vírus foi centrada na realização de campanhas de vacinação em massa, com a vacina oral contra a pólio. A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus e que pode infectar crianças e adultos. Agora, a partir do dia 4 de novembro, as vacinas conhecidas como gotinhas devem ser substituídas exclusivamente pela injetável, conforme anunciou o Ministério da Saúde. A mudança é baseada em critérios epidemiológicos, evidências científicas sobre a vacina e recomendações internacionais. As 2 doses em gotas da vacina oral poliomielite bivalente, ministradas às crianças, serão substituídas pela injeção da vacina inativada poliomielite. O novo esquema vacinal, com 3 doses e 1 reforço, acontece a partir dos 2 meses de idade, com a dose de reforço aos 15 meses. Após a aplicação das 3 primeiras doses, o imunizante injetável confere quase 100% de proteção, com altos títulos de anticorpos. Já para as doses de reforço em crianças de 15 meses e menores de 5 anos, a orientação é comparecer às unidades básicas de saúde para definir as datas de vacinação. E veja a seguir, polícia da Espanha prendeu mais 4 líderes racistas pela campanha de ódio contra o jogador brasileiro Vini Júnior. E Maguila, um dos maiores boxeadores de todos os tempos no Brasil, morreu hoje em São Paulo. Equipes da Conlurb, responsável pela coleta de lixo na cidade do Rio de Janeiro, está realizando campanhas de conscientização sobre o descarte inadequado de resíduos. A Subprefeitura da Barra, Recreio e Vargens, em parceria com a Conlurb, está promovendo uma campanha de conscientização sobre descarte adequado de resíduos no canal das Taxas, localizado no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. A iniciativa busca alertar a população sobre a importância de preservar o canal, evitando o acúmulo de lixo, que prejudica tanto o meio ambiente quanto a qualidade de vida da região. Durante a ação, equipes da Conlurb, com o apoio de caminhões e maquinário, realizaram a remoção de resíduos e a limpeza do entorno do canal. A coleta de lixo porta a porta, já em funcionamento nas comunidades próximas, será reforçada, visando reduzir o descarte irregular. A Vila Amizade e o Terreirão, além da coleta regular, continuarão a receber serviços de varrição, roçada e remoção de entulhos, contribuindo para a manutenção da limpeza pública e para o bem-estar dos moradores. A campanha também contará com atividades educativas para estimular os moradores a adotar práticas mais sustentáveis e a colaborar com a preservação dos espaços urbanos.
A Advocacia Geral da União informou hoje que foi fechado um acordo de 40 bilhões de reais de indenização às pessoas afetadas pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais. A assinatura está marcada para amanhã no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula e entre os representantes da Vale do Rio Doce e também da metalúrgica BHP, que são controladoras da Samarco. O dinheiro será dividido com 300 mil pessoas. Cada uma deverá receber 35 mil reais. A tragédia de Mariana aconteceu há 9 anos, quando a barragem se rompeu com 19 mortes e a destruição de várias comunidades. Também serão investidos recursos no saneamento básico, na recuperação ambiental e em investimentos socioambientais. O total chegará a 100 bilhões de reais, que serão pagos em 20 anos. Os manguezais brasileiros têm potencial para gerar mais de 48 bilhões em crédito de carbono, conforme levantamento lançado nesta quinta-feira na COP16, Convenção de Biodiversidade da ONU, que acontece em Cali, na Colômbia. O estudo foi realizado pelo Projeto Casul, que tem como missão promover o desenvolvimento sustentável. Identificou que mais de 1 milhão de hectares de manguezais na costa brasileira, área equivalente a 9 cidades de São Paulo, tem a capacidade de armazenar quase 2 bilhões de dióxido de carbono, CO2. A intenção da publicação, que está disponível na plataforma do projeto, é popularizar o conhecimento para que ele seja usado por comunidades locais que dependem do mangue, como os pescadores e as marisqueiras. O pescador Alaildo Malafaia, presidente da cooperativa Manguezal Fluminense, diz que recolher esse tipo de recurso financeiro é um sonho e uma esperança de qualidade de vida para todos. A associação de 32 pescadores, que assiste a outros 3 mil, trabalha há 16 anos principalmente com a restauração de manguezais na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O projeto da cooperativa, assim como outros que reduzem emissões de gases de efeito estufa ou que capturam CO2, poderia render recursos ao compensar a emissão feita por grandes empresas de setores como aviação e agronegócio. Nos mangues, assim como nas florestas, o processo conhecido como sequestro de carbono ocorre nos troncos, galhos, raízes e folhas da vegetação. Mas os manguezais têm capacidade de 3 a 5 vezes maior de estocar carbono do que as florestas terrestres, segundo o estudo. Essa capacidade pode gerar um fundo monetário para ser distribuído entre comunidades tradicionais que obtêm sua renda do ambiente, defende Pedro Belga, criador da ONG Guardiões do Mar, que é parceiro da cooperativa Manguezal Fluminense. Com a regulamentação do mercado de carbono, o potencial dos manguezais em crédito de carbono pode chegar a 1 trilhão. O Brasil possui a segunda maior extensão de manguezais do planeta. Os manguezais estão presentes em 300 municípios brasileiros, concentrando 40 milhões de pessoas. Um colégio público argentino conquistou o prêmio de melhor do mundo. Os alunos recebem um ambicioso projeto para a inclusão no mercado de trabalho, com auxílios financeiros, aulas de capacitação e treinamento para entrevistas de emprego. A instituição que venceu a representante brasileira na final escola estadual, deputado Pedro Costa, de São Paulo, que se destaca pelo ensino profissionalizante de alunos de baixa renda e oferece até bolsas de trabalho após a conclusão no ensino médio. A partir do 5º e do 6º ano, os jovens começam a participar de mentorias. Recebem apoio de profissionais, de personalidades conhecidas e de voluntários para criar o futuro que desejam. A outra escola que também participou da disputa foi a Salomé Urenha Leadership Academy MS 322, em Nova York, nos Estados Unidos, reconhecida por auxiliar filhos de imigrantes na adaptação à língua inglesa e por integrar toda a comunidade nas atividades educativas. O prêmio é da T4 Education, uma plataforma global que reúne uma comunidade de mais de 200 mil professores de mais de 100 países com o objetivo de transformar a educação no mundo. O vencedor de cada categoria: colaboração comunitária, inovação, superação de adversidades, ação ambiental e apoio a vidas saudáveis,
ganhou um prêmio de $10 mil, equivalente a R$55 mil. O Colégio Maria de Guadalupe tem 700 alunos, da educação infantil até o ensino médio, e localiza-se em Las Tunas, um bairro pobre do município de Tigre, em Buenos Aires. Mesmo com todas as adversidades, 62% das famílias dos estudantes vivem em moradias precárias. O índice de evasão, ou seja, de desistência dos estudos, foi zerado na instituição de ensino. A escola oferece também o programa de inclusão laboral, no qual alunos que acabaram de se formar participam de atividades como aulas de informática voltadas para a empregabilidade, elaboração de projetos pessoais, desenvolvimento de linguagem corporal, cursos de liderança e de comunicação assertiva, educação financeira e treinamento para formular currículos e fazer entrevistas. O atacante do Botafogo, Luiz Henrique, negou o envolvimento em esquemas irregulares de apostas esportivas. Em agosto do ano passado, o atleta foi cortado de uma convocação da Seleção Brasileira Sub-23 por um suposto envolvimento com esquemas de apostas. O caso foi investigado e arquivado. Horas antes da partida contra o Peñarol, nesta quarta-feira, Luiz Henrique foi novamente apontado como acusado pelo governo espanhol, que ouvirá o atleta em depoimento. A polícia espanhola prendeu hoje 4 torcedores do Atlético de Madrid. Eles são acusados de liderar uma campanha de ódio contra Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid. No mês passado, antes do clássico entre o Real Madrid e o Barcelona pelo Campeonato Espanhol, os torcedores que foram presos hoje incentivaram as pessoas a usarem máscaras iguais às da Covid-19 para dificultar a identificação e poderem insultar o atleta com palavras racistas. Segundo a polícia, a investigação começou após denúncias feitas pela Liga Espanhola de Futebol, a La Liga. Esse é mais um episódio da série de incidentes racistas envolvendo Vinícius Júnior. Morreu aos 66 anos o pugilista brasileiro Adilson Maguila Rodrigues, considerado o maior boxeador peso pesado do Brasil. O ex-boxeador tinha demência pugilística, uma doença diagnosticada em 2013. José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como Maguila. O ex-lutador de boxe foi vítima de demência pugilística. Ele sofria de uma doença incurável similar ao mal de Alzheimer, causada por golpes frequentes na cabeça, motivo pelo qual atinge muitos lutadores. Maguila morava no interior de São Paulo, onde tratava o problema de saúde. Uma das últimas aparições de Maguila foi em abril, quando a família compartilhou um vídeo em que o ex-atleta praticava boxe ao ar livre. A prática o ajudava a manter a saúde mental perante a doença. O pugilista colecionou mais vitórias do que derrotas. As lutas mais lembradas do brasileiro foram 2 nocautes sofridos contra lendas do esporte. O primeiro nocaute foi quando ele enfrentou o americano Evander Holyfield. O lutador sergipano recebeu um potente soco de direita de Holyfield e caiu desacordado na lona em combate realizado em Nevada, nos Estados Unidos. Em junho de 1990, o brasileiro enfrentou George Foreman, ex-campeão mundial, já veterano, então com 41 anos. Maguila também foi nocauteado no segundo round, após uma sequência de golpes que terminou com um cruzado de esquerda de Foreman em duelo realizado em Las Vegas. As 2 duras derrotas não resumem a carreira de Maguila. O peso pesado chegou a enfileirar 14 vitórias em sequência no início da trajetória dos rings. Maguila há anos convivia com a doença degenerativa. Ele tinha o mesmo diagnóstico que o pugilista Éder Joffre, que faleceu em 2022 aos 85 anos. Maguila influenciou outros boxeadores, como o Popó, onde realizaram juntos um trabalho em um comercial de TV. Popó lamentou a morte do amigo. Me deu muita esperança de que um pobre nordestino pode sim. E realmente, quando o Maguila uma vez lutou com o cinturão do mundo hispano, em um canal de TV, eu estava assistindo em casa, começando boxe. Eu olhei para esse cinturão e falei, um dia eu vou ter esse cinturão, um dia eu vou ser campeão desse cinturão. Um cinturão vermelho do mundo hispano. E o primeiro cinturão que eu disputei como profissional foi do mundo hispano e ganhei por nocaute no segundo round. E Maguila sempre foi minha referência. Meu irmão, descansa em paz, viu? Deus abençoe. O Brasil, o boxe, te ama muito.
O ex-boxeador, com consentimento da família, concordou em doar o seu cérebro para estudo na Universidade de São Paulo, para pesquisar as consequências dos impactos repetidos na cabeça em esportes como boxe, rugby, futebol e entre outros. José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, deixa 2 filhos do primeiro casamento e a esposa Irani Pinheiro. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.